Boa noite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui compondo junto a essa mesa de pessoas maravilhosas que foram bússola, que foram lâmpada para os nossos pés em tempos de escuridão, quando atravessávamos desertos nas periferias da invisibilidade em que as pessoas se tornam as estatísticas, sem nome, sem rosto, sem história. Então, faço essa homenagem na figura da Charlene, faço essa homenagem a essa mesa também na figura do meu irmão Marcão, do DMN, e agora do Realidade Cruel também. Fico muito feliz de estar em São Paulo. Eu me sinto um pouco em casa. Primeiro porque, de fato, eu sou nascido em São Paulo. Não em São Paulo, município, mas no estado de São Paulo. Nasci em Sorocaba. Minha família, como tantas outras, a minha mãezinha, como tantas outras pessoas, imigrantes, que vieram do Nordeste para morar de favor, para morar no quarto da empregada, enfrentando as inúmeras dificuldades, e eu acabei no Sul. Então, por isso, me sinto em casa em São Paulo. E, estranhamente, a minha casa é também, e sempre foi, na maior parte da minha vida, e ainda hoje, uma zona de guerra. São Paulo é uma zona de guerra. Não tem como você naturalizar o fato de que você anda a cada quadra aqui no centro da cidade e você encontra corpos espalhados pelo chão. Normalmente, corpos negros espalhados, deitados, esticados, semivivos, sem esperança, refém da frustração, refém das drogas, refém desse processo de empobrecimento que há tantos séculos afeta o nosso povo. São Paulo está em guerra contra uma parte de sua população. O estado do Paraná está em guerra contra uma parte de sua população. O Brasil é o país mais violento do mundo em números absolutos. Morre-se mais gente no Brasil, em números absolutos, do que na guerra da Ucrânia. Mais civis morreram aqui do que lá. Lá sofreu bombardeios, uma ofensiva de uma das maiores potências bélicas do mundo, que é a Rússia. Mesmo essa ofensiva não gerou mais vítimas civis do que aqui no Brasil. Há tantos anos, há tantas décadas, o Brasil ocupa esse posto. Em um determinado momento da história, a cidade de São Paulo ocupava esse posto. Na década de 90, alguns municípios de São Paulo eram os lugares mais violentos do mundo. Notadamente, o Jardim Ângela, Capão Redondo, aquelas quebradinhas por ali. Como você sabe? Você não morou? É verdade, não morei. Soube pelos intelectuais orgânicos formados na quebrada, como o Marcão, como a Charlene, como o Sabotage, como o Mano Brown, como a Cris. Dentro de um ambiente tão hostil, em que a primeira necessidade é sobreviver, dizia a música, né? Por aqui morrer é fácil, difícil é viver. Nesse ambiente, as comunidades de maioria negra, aquilombadas, conseguiram romper o ciclo do silenciamento. Fizeram com que suas vozes fossem ouvidas. A partir, na década de 90, essa década tão violenta para a cidade de São Paulo, a partir da cultura hip hop, a partir do rap.
grupos como Racionais, pessoas como, por exemplo, Mano Brown, Ice Blue, são criações coletivas. São crias da comunidade, dessa comunidade tão violentada. Assim como o Bezerra da Silva era um porta-voz das favelas, muitas, talvez até a maioria das músicas do Bezerra da Silva, não foram escritas por ele. Foram escritas por anônimos, pela comunidade. De fato, ele era a voz das favelas. Assim eu também entendo o rap. Ah, mas o Mano Brown escreve. Para mim, tanto faz. Porque o que ele escreve, o sentimento que ele coloca na música dele, a história que ele coloca na música dele, o conhecimento que o Marcão, por exemplo, e o DMN colocam na música deles, é uma construção coletiva. Não foi criado na lua, no vácuo, no isolamento de um presídio sem convívio. Foi criado numa comunidade. Foi gestada com muita calma. Uma semente que foi regada. Isso é tecnologia de vida a partir da cultura. É tecnologia de sobrevivência. Todas as artes, sem exceção, todas as artes, contribuem para a maior arte de todas, a arte de viver. A nossa arte, que nós somos os autores, criaram essa política de vida. E essa política de vida foi desvalorizada, rechaçada, colocada de lado. Não foi aproveitada pelo Estado brasileiro, que se permaneceu branco, masculino, rico, proprietário, e que, portanto, promoveu uma política de morte. Por que, portanto? Porque eram pessoas que não eram atingidas pela violência. O Brasil é o país mais violento do mundo, então quer dizer que daqui 6 meses, 1/3 do Congresso Nacional pode não estar vivo em decorrência da violência policial? É isso? Não. As mortes no Brasil nunca foram aleatórias. Se fossem aleatórias, teriam um quê de democráticas, porque poderiam atingir a todas as pessoas. Mas não são. Atingiam o Jardim Ângela, o Itaim Paulista, Brasilândia. Não atingiam o Morumbi, Jardins. As mortes eram direcionadas. Portanto, eram e são políticas de extermínio. E hoje, no momento ímpar da história, a partir de muita luta, e eu tive a oportunidade, tenho ainda, né, de falar pro Marcão aqui, tá ligado, Galo? Falei pro Marcão, falei, ô Marcão, eu sou semente que você regou, que você e tantos outros dos nossos que me são referência, que são o pai que eu não tive, que eu não conheci, que eu não convivi, foi vocês que me nortearam e disseram o que era isso, o que era aquilo e quais os caminhos, quais eram os perigos e quais eram as potencialidades do nosso povo. Vocês criaram essa política de vida que fez com que, na história, como momento ímpar, nós tivéssemos nossos próprios representantes, como foi Marielle Franco. A luta dela contra a milícia, pelas mulheres negras, uma luta contra os poderosos, que exigiu dela muita coragem, porque ela se arriscou. O risco que ela corria era de vida, e esse risco se concretizou. De fato,
Marielle Franco, enquanto corpo físico, morreu. Mas aqueles que amam, e amam lutando, no amor, terão a vida eterna. Eu acredito. E a Marielle é uma prova. Marielle aqui entre nós se faz presente. É inegável. Marielle está na minha fala, está no olhar da irmã, está no gesto do irmão, está no sentido de um evento como esse, está na denúncia do genocídio da população negra, está na necessidade de nós termos os nossos próprios representantes e não precisarmos mais de porta-vozes. E está na nossa pesquisa. Quando a gente entra no parlamento, quando eu tiver meu tempo, uns 3 minutos, você me avisa, tá? Que eu paro, se deixar eu vou falando. Tantos anos, né? Eu estou com 39 anos, né? Fiquei 30 anos em absoluto silêncio, né? Como empacotador de mercado, né? Olhando só para o chão e para uma sacola, e a minha própria palavra era programada pelo gerente, né? Boa tarde, bom dia, sim senhor, não senhor. Quando a gente pode falar, a gente reaproveita, né? E fala até umas horas, né? Mas nós, quando entramos no parlamento, ou mesmo na universidade, eu sou fruto das cotas raciais também, nós provocamos uma revolução, que é semelhante à revolução de Copérnico, de Galileu, Galilei, aqueles malucos lá. Qual foi essa revolução? Os caras falavam, a Terra, o Sol gira em torno da Terra. Mas por quê? Porque Deus é Deus da Terra. E se Deus é Deus na Terra, todo o restante gira em torno de Deus e, portanto, da Terra. Daí veio lá os loucos, lá estudiosos, falaram, mano, olha bem pro sol. O sol é bonito, é grande, pensa bem. Daí veio outros caras e falaram, mata esse louco. Tá falando demais. Ele, não, pá, então vou deixar quieto. O mundo deixou de ser centro, planeta Terra, e passou a ser periferia. Do mesmo modo, quando nós entramos no parlamento, ou nas universidades produzindo conhecimento, que é também poder, nós promovemos essa mesma revolução. Quando a gente chega à política branca, masculina e rica, da garantia de patrimônio, passa a ser a margem, a periferia. E o centro da política passa a ser a proteção da vida, o bem viver, o cuidado ao ser humano. Só se importa com a vida humana aquele que não tem grandes patrimônios. Malcolm X tem uma frase que é a seguinte: a mais perigosa criação em qualquer sociedade é um ser humano sem nada a perder. Porque quem não tem nada a perder, tem tudo a ganhar. E de repente, do nada, um moleque preto, pobre, invisível, lá do Itaim Paulista, passa a ser o centro da política. Passa a ser o interlocutor. E eles, os poderosos, começam a ser figurantes para que o povo passe. Na universidade, a mesma coisa. Quando eu entrei na universidade, o que eu fui estudar? Na universidade se estudava princípio administrativo, não sei das quantas, direito penal, dolo, subjetividade, a teoria alemã, não sei das quantas, blá, blá, blá. Só blá, blá, blá. Com todo respeito, mas só blá, blá, blá. Eu cheguei na universidade e falei, mano, eu quero estudar cadeia, prisão. Não tive pai e morri do lado do complexo penitenciário. Meu pai foi preso. Quero saber como que funciona esse negócio aí. O outro lado eu sei, de ser preso, eu tô ligado. É fácil, inclusive. É cheio de armadilhas no caminho. Vacilou, piscou, errou, já era. Para onde você vai desse jeito, João? Você vai direto para lá, fundão da penitenciária, esquecido. É fácil. Agora, como se dá esse processo?
Quais os mecanismos? E passei a estudar a prisão, que era um elemento periférico, que ninguém de fato estudava, ninguém visitava, ninguém queria chegar perto, e se tornou o centro da minha pesquisa e da minha dissertação. Hoje, eu acho que o nosso maior desafio é esse, é colocar as nossas reivindicações na ordem do dia. Quais são elas? O fim do encarceramento em massa, uma política de abrigo, cuidado e dignidade para as pessoas em situação de rua, a descriminalização das drogas, porque a criminalização é um fracasso nos seus objetivos declarados, ela não consegue conter, limitar nem a produção, o proibicionismo continua lidando com a produção da droga, nem a circulação e nem o consumo. Então, para que serve? Serve para controlar parcelas indesejadas da população, parcelas discriminadas da população. Desde o início da proibição das drogas, esse foi o objetivo. E também, uma reivindicação nossa tem que ser a reforma agrária. Já, urgentemente, a Lei de Terras de 1850, que fez parte das leis para inglês ver, querendo, ventre livre, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, todas para adiar e para preparar um processo de libertação que fosse uma continuidade da escravização, foi lá na Lei de Terras de 1850 e disse: só tem direito à terra aquele que tem a propriedade, que foi no cartório, registrou, comprou. Mas como em 1850, se nós negros não éramos nem considerados seres humanos, muito menos sujeito de direitos? Então a Lei de Terras foi justamente para manter a população negra sob o jugo dos brancos proprietários. E ainda hoje é assim. As favelas são quilombos modernos. Então a reforma agrária tem que ser parte do nosso postulado. Nós temos que ter, e para terminar, nós temos que ter alguns postulados, algumas reivindicações muito objetivas e muito sintéticas, 5, 8, 10, 15, para que a gente consiga promover a união e a convergência do nosso povo, do povo preto, do povo pobre. Porque a briga fratricida das correntes de esquerda, porque é trotskista, porque é leninista, porque é maoísta, porque é branquista. Porque essa briga não é nossa. Essa briga ideológica pertence à Europa. Não pertence a nós. A nossa luta pode convergir, e deve, acredito eu, convergir com as lutas de esquerda, mas não deve reproduzir os erros da esquerda, que são tão tradicionais e que fazem com que ela não caminhe em direção ao povo e cada vez mais lute entre si e perca forças e não tenha, portanto, vocação popular. Essa é um pouco da minha experiência enquanto parlamentar, enquanto militante social, enquanto jovem negro da periferia. Não tão jovem, né? Estou com 39 anos, mas já fui jovem. Obrigado.